Olá, hoje é quinta-feira, 18 de agosto. A criação da Associação Gaúcha de Procons Municipais para ajudar na garantia dos consumidores no estado. Nós vamos falar sobre este assunto aqui no estúdio. Eleições nos municípios da região é o tema do quadro Fatos Políticos de hoje. As vozes que fazem o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Nossa equipe acompanhou cantores dos diferentes grupos e mostra a voz como instrumento. Conhecendo mais sobre a nossa cultura, o grupo Danza América do Uruguai visitou o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e o Museu Histórico Regional. E ainda os artistas que também são estudantes universitários na Letônia e vieram conhecer a estrutura da UPF. Fique com a gente porque o canal de notícias está só começando. Os artistas que estão se apresentando nesta edição do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo são muitas vezes pessoas que têm outra profissão, que atuam em outras áreas. Um exemplo vem do grupo da Letônia. 4 integrantes, 2 da música e 2 das engenharias, vieram visitar a estrutura dos cursos de comunicação e de agronomia aqui da universidade. Acompanhados da guia Aline Pacheco, estes 4 integrantes do grupo da Letônia vieram até a universidade para conhecer as estruturas de ensino da UPF. Os letões começaram o passeio pelo curso de música. Na sala de percussão, ouviram as explicações do professor Cassiano Del Ré, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação. Mais instrumentos depois vêm para cá, com os instrumentos da percussão. A Aline vai traduzindo cada frase, explicando qual a proposta de cada sala. Com os instrumentos de percussão sinfônica, o tímpano chamou a atenção. A marimba foi outro instrumento que agradou. O passeio continuou pelo laboratório de vídeo, onde uma turma de publicidade e propaganda estava em aula de edição. Conheceram a estrutura da disciplina de fotografia, onde foi explicado a transição do filme para o digital. Depois, foi a vez do estúdio da rádio. Aqui, a dúvida era se os alunos de música ocupavam o lugar, o que foi confirmado pelo professor. E na sala de ensaios dos grupos de jazz e chorinho da UPF, olhar não basta, é preciso tocar. Eles sentiram o som do bandolim, viram de perto um cavaquinho e, curiosos, curtiram todos os detalhes do acordeon, chamado por nós gaúchos de gaita. Ela esperava, encontrar essa parte de percussão bem forte, o calor da música brasileira, Então ela achou que é dentro do que ela imaginava, assim. E quando viram um ateliê de pintura do curso de artes, fizeram questão de conhecer. Que acho interessante essa parte toda protegida acústica, que nós temos aqui na UPF. Então lá eles têm ensino desde... Ela achou bem interessante, achou os instrumentos diferentes dos que eles têm. E ela achou interessante também a diversidade de salas que a gente tem aqui, Eles têm escolas especializadas em ensino médio e universidade. Então é diferente a sistemática, ela disse. Já este casal é das engenharias. Ele é engenheiro elétrico, ela agrônoma. Na Letônia, trabalha em uma empresa de pesticida e fertilizantes. Aqui, conheceram um laboratório de biotecnologia e a pesquisa com batatas e morangos, livres de vírus e com capacidade de multiplicação. Então, é para os produtores de batata semente que eles vão multiplicar várias vezes para depois fornecerem para os produtores de batata consumo. A universidade deles lá de Riga, que é a capital, também tem Agavacast, tem muitos laboratórios parecidos assim também, como aqui na UPF, então eu acho bem interessante e é semelhante ao que eles têm também lá na universidade deles. Tu vê que o mundo é pequeno, Quer dizer, a música trouxe um engenheiro agrônomo aqui para nos visitar. Para nós é interessante para saber o que eles fazem lá, e para eles também saber o que nós fazemos aqui. E aqui na entomologia, eles viram a quantidade de insetos e pragas catalogados pelo curso de agronomia
e que fazem parte da vida dos brasileiros. E com as borboletas, reações de espanto com a beleza e a diversidade. E lá são menos vezes que nós, né? Então, nós aplicamos, às vezes, 10, 12 vezes, dependendo da cultivar, e eles aplicam menos. Então, isso ela surpreendeu, aí que a gente mostrou para elas os insetos, para que elas entendessem que era necessário, às vezes, né? E um dos bons exemplos é o laboratório de entomologia, né? A quantidade de insetos que nós temos, né? Alguns pragas e outros não, que estão disponíveis nas nossas cicatas ali, né? Nos mostruários, realmente é para impressionar todo esse pessoal que não tem essa diversidade em seu país. O passeio na agronomia foi de troca de informações, mas falaram também dos hábitos alimentares, do clima e, claro, sobre a produção de grãos. Todos os leitões que eles comem lá, né? E grande parte desse produto animal provavelmente seja alimentado com farelo e milho brasileiro, né? E por ser o Brasil um grande exportador desses produtos, né? Eles acabam realmente ingerindo boa parte desse alimento, né? Tendo origem no Brasil. A manhã foi intensa. No fim, teve aquele sentimento de despedida, mas também de satisfação com a troca de experiência entre profissionais de dois países distantes e tão diferentes. O quadro Fatos Políticos de hoje trata de eleições e a jornalista Zumara Colucci traz as informações. Zumara. Encerrado o prazo de registro de candidaturas, agora o trabalho da Justiça Eleitoral é examinar as informações e até o dia 23 homologar ou não as candidaturas. O Rio Grande do Sul tem até o momento 1.071 candidatos a prefeito e 22.295 candidatos a vereador. E no quadro Fatos Políticos de hoje, nós vamos repassar os nomes dos candidatos dos 6 municípios de abrangência da UPF-TV. Começando por Passo Fundo, que terá 5 candidatos a prefeito. O atual prefeito Luciano Azevedo, do PSB, Oswaldo Gomes, do Partido Progressista, Rui Lorenzato, do Partido dos Trabalhadores, Celso Dalberto, do PSOL e Antônio Rodrigues, do PSTU. 271 candidatos estão inscritos para concorrer às 21 cadeiras da Câmara de Vereadores. Zumara, e aqui na região, então, quem são os candidatos? Soledade terá o maior número de candidatos a prefeito depois de Passo Fundo. São 4. O atual prefeito Paulo Catânio, do PMDB, Vitório Beuren, do PDT, Manir Zenin, do PSB e Olavo Valendorf, do Partido Progressista. 95 candidatos concorrem a vereador. Sarandi tem 2 candidatos a prefeito, Newton Debastiani, do PDT, e Leonir Cardoso, do Partido Progressista, além de 45 candidatos a vereador. 2 disputam a prefeitura de Carazinho, Ailton Magalhães, do Partido Progressista, e Paulo Arcego, do PTB. 103 candidatos disputam o Legislativo carazinhense. Ainda, Palmeira das Missões, que tem 57 candidatos a vereador, terá 2 candidatos na corrida pela prefeitura. Eduardo Russomano Freire, do PDT, e Nereu Piovesan, do Partido dos Trabalhadores. Por fim, Marau, que terá uma disputa com 3 nomes. O atual prefeito Josué Longo, do Partido Progressista, Jair Poleto, do Partido dos Trabalhadores e Yura Kurtz, do PMDB. 58 candidatos, aliás, concorrem a vereador em Marau. Obrigada, Zumara, pelas informações. Já um ótimo final de semana para ti. Para ti também, Thaís. Bom, na última semana foi criada em Santa Maria a Associação Gaúcha de Procons, que congrega os 80 Procons do estado e mais os balcões do consumidor. A primeira diretoria tem como membro do Conselho Deliberativo o professor Rogério Silva, que é diretor aqui da Faculdade de Direito, da UPF, doutor em Direito. Nosso convidado de hoje aqui no estúdio, seja bem-vindo, Rogério, ao UPF TV. Qual é a finalidade desta associação que recentemente foi criada? Bom, na semana passada em Santa Maria, a gente formou a diretoria, cuja presidente é a diretora do PROCON, a Márcia Rocha, de Santa Maria, e foi um encontro inédito que reuniu mais de 60 representantes de PROCONs, de balcão, no sentido de concretizar essa associação, que ela quer fazer que papel? O papel de mostrar ao gestor público que os PROCONs são órgãos de serviço essenciais que realizam um trabalho de cidadania e que atendem milhares de pessoas em todo o Rio Grande do Sul.
público e fazem esse trabalho de forma gratuita, mas lamentavelmente o gestor público não tem essa visão, não enxerga apenas com o órgão como se fosse mais um gasto para o município, quando não, ele atende e resolve problemas das pessoas. E também está fazendo um outro papel que hoje se fala muito, evitando a judicialização, que quem paga o custo dessa judicialização toda é cada um de nós, cidadãos. Agora, Rogério, de modo geral, quais as dificuldades que os PROCONs aqui do estado enfrentam? A grande dificuldade é a falta de estrutura, é a falta de pessoas qualificadas. Normalmente, os PROCONs são formados com pessoas que ocupam um cargo de confiança ou com estagiários. E a cada gestão, cada mudança de administração, zera todo esse processo. E aí você acaba, e o cidadão, quando chega lá com um conflito, quando ele quer resolver o seu problema, porque ele já tentou várias vezes e não resolveu, ele não quer saber dessa descontinuidade. Ele quer que o serviço ande, até porque ele paga, né? Ele paga impostos para que isso funcione. E existe também, nos municípios onde estão organizados, uma fonte de recurso muito interessante, que é o Fundo Municipal, resultado dos termos de ajustamento de conduta, das multas que são aplicadas, aonde você tem uma estrutura que funcione, uma estrutura com assessoria jurídica, com fiscal, com pessoas atendendo. Agora, certamente há no estado alguns PROCONs que funcionam com um número adequado de funcionários, advogados, estagiários. Se tem conhecimento disso também. A gente tem um exemplo, né, tirando Porto Alegre, que é uma situação diferenciada, que tem o PROCON estadual e o PROCON municipal, a gente tem um exemplo que eu conheço muito bem, que é de Caxias do Sul, que é o nosso modelo, que é a nossa referência, que trabalha realmente dentro daquilo que tem que trabalhar, com uma estrutura e presta um serviço muito relevante em Caxias do Sul. Qual é a próxima etapa, Rogério, dessa Associação Gaúcha? Qual é a próxima atividade de vocês? A gente está num ano eleitoral, né? A eleição está aí, já está começando os debates. O nosso objetivo é fazer com que esse tema, defesa do consumidor, entre na agenda do gestor público, que não seja visto lá no 25º lugar das prioridades. Claro que nós sabemos que tem outras prioridades, que saúde é fundamental, educação, segurança, trabalho, mas dá também com boa vontade e com criatividade para deixar um pouquinho para o tratamento do consumidor, que também está ligado à questão da sustentabilidade. Passo Fundo tem uma situação privilegiada, tem o Balcão do Consumidor, que há 10 anos presta esse atendimento para a comunidade, balcão esse que é modelo não só no estado, mas em todo o país. Exatamente, né, Thaís? O trabalho da Faculdade de Direito, que nós iniciamos juntamente com o professor Litton há 10 anos, que hoje está em Casca, está em Soledade, em Sarandi, em Lagoa Vermelha, né, em Carazinho, e que é seguido esse modelo aqui de Passo Fundo por várias instituições, né? A Unijuí é um exemplo, que é outra instituição comunitária. A PUC vai criar agora, né? A PUC em Porto Alegre vai criar agora, manteve contato conosco, um balcão do consumidor, que isso também envolve a academia, envolve os alunos fazendo essa atividade de extensão, verificando quais são os problemas e, mais do que isso, resolvendo os problemas, evitando que demandas cheguem ao judiciário quando pode ser resolvido. Então, a gente tem essa ligação muito forte aqui em Passo Fundo. Realmente, a gente hoje é um modelo, sim. Tá certo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho, Rogério. Obrigado. Obrigada. Bom, já está definido o rito de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff pelo Senado Federal. A sessão inicia no dia 25 de agosto, próxima quinta-feira, podendo encerrar no dia 30. O julgamento será comandado pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. A presidente Dilma confirmou que vai fazer sua última defesa pessoalmente aos senadores, o que deve ocorrer no dia 29 de agosto. Depois do intervalo, as vozes que fazem o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Nossa equipe acompanhou cantores dos diferentes grupos e vai mostrar a voz como instrumento. Nós já voltamos.